Tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Corado e a gente vai conversar um pouquinho sobre a literatura brasileira. Nessa nossa aula, a gente vai conhecer a escola literária a qual a gente dá o nome de Barroco. Na verdade, o Barroco foi a primeira escola literária de uma literatura propriamente brasileira, de uma literatura produzida aqui. Você deve saber que a gente teve, antes do Barroco, o quinhentismo, ou literatura de informação, que é uma literatura produzida muito para dar conta aos colonizadores sobre o que se encontrava aqui no território brasileiro, que é um território recém-descoberto. Então, a literatura barroca, ela se configura quase como uma inauguração da literatura brasileira. A gente chama também a literatura barroca de seiscentismo, porque ela acontece nos anos de 1600, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho o que caracteriza primeiro esse homem do século XVII. O que pensava esse homem? Porque não existe como a gente imaginar que a gente vai compreender a arte, seja essa arte literária ou não, se a gente não conhecer o homem que produz essa arte. Porque a arte é essencialmente humana. Então, é necessário que a gente conheça um pouquinho, pelo menos, do contexto, para a gente conseguir entender quais são as motivações, quais são os pensamentos que se escondem por trás daquele texto literário. Então, vamos passar o slide? Bom, que contexto era esse em que surge a literatura barroca? É o contexto da reformulação do cristianismo. Você deve saber que, deve ter aprendido na aula de história, que a gente teve um período da reforma, ou seja, do protestantismo. Esse é um momento em que o homem está vivendo esse conflito religioso, certo? A contra-reforma, os tribunais inquisitórios, essas questões todas aparecem num contexto que vai gerar um ambiente de austeridade, de repressão. E isso tudo tende a colocar esse homem barroco, esse homem do século XVII, em um ambiente de tensão e de conflito. Vocês devem estar observando que é necessariamente um ambiente em que as ideologias são conflitantes, certo? Esse conflito vai ser a tônica do barroco. Se eu pudesse resumir para você o barroco em uma única palavra, eu resumiria o barroco na palavra conflito. O homem barroco é um homem dividido, é um homem cheio de dúvidas, cheio de interrogações, e isso necessariamente vai se refletir na literatura barroca que a gente vai ver. O antropocentrismo renascentista e o teocentrismo lá medieval são elementos que vão colocar o homem nesse ambiente de divisão, nessa dicotomia, nessa dúvida. Antropocentrismo, como o próprio nome já diz, antropo tem a ver com o homem. O homem é o centro. O homem se coloca como centro. Esse é o ideal renascentista. Por outro lado, esse homem ainda não abandonou o ideal medieval, certo? Que coloca Deus no centro do mundo. Por isso ele é teocentrista. Então você vai perceber que a ideologia é uma ideologia que está ainda se construindo, ainda se entendendo. De um lado, a cultura, a ideologia antropocêntrica. De outro lado, a cultura, a ideologia teocêntrica. E esse homem se coloca aí nesse ambiente tão conflituoso. Vamos ver mais? Bom, nesse ambiente de conflito, evidentemente que o tema da instabilidade vai ser um tema bastante frequente. A gente não vai ter nada lá no contexto que não esteja se refletindo aqui. Então, se o contexto é um contexto de instabilidade, de dificuldades, de dúvidas, essa instabilidade há de ser um tema muito recorrente na obra barroca. A morte, o castigo, também são elementos que estão muito presentes na cultura religiosa. Estando presentes na cultura religiosa, na cultura católico-cristã, certo? Eles serão elementos muito presentes também no texto barroco. O arrependimento é um outro elemento que tem a ver com a dúvida, que tem a ver com o conflito e que tem a ver também com a cultura cristã. Então, arrependimento é alguma coisa que vai ser também bastante recorrente nesses textos barrocos.
cenas trágicas, erotismo, misticismo, apelo à religião, são elementos que vão aparecer misturados ali nos textos. Vejam como esse homem é conflitante, né? Ele tem misticismo, apelo à religião, quer dizer, ele está buscando algo fora dele, ao mesmo tempo, ao erotismo, a valorização do corpo, a cultura. É exatamente esse jogo de opostos que vai, né, marcar a obra barroca dentro do contexto temático. Isso, evidentemente, pode passar, vai refletir na forma dos textos. Quer dizer, se eu tenho esses temas, como é que isso se configura nas palavras? Quais são os elementos materiais, formais, que vão tornar essas ideias que são os temas, materiais que são os textos? Esse diálogo entre o tema e a forma é um diálogo muito necessário, porque aqueles temas são sempre abstratos. Como eles se materializam nos textos? Eles se materializam por dois jogos fundamentais na literatura barroca, que é o cultismo e o conceptismo. O cultismo se caracteriza por um jogo de palavras. Então, o autor barroco, ele é um autor que trabalha muito com as palavras, trabalha muito com antíteses. Você também deve saber que antítese é aquela figura de linguagem em que a gente usa palavras que se opõem. Esses elementos vão aparecer e vão configurar o que a gente chama de cultismo. Mas há uma figura de linguagem que não é necessariamente atrelada ao jogo de palavras, mas ao jogo de ideias, em que coloca esses conflitos do homem no campo das ideias. É o paradoxo. O paradoxo vai estar intimamente associado ao conceptismo. Então, quando a gente fala em barroco, a gente vai falar necessariamente em cultismo e conceptismo, que é o jogo de ideias e o jogo de palavras, criando esse ambiente de oposição, de dúvida, de conflito, de contraste tão intimamente barroco. Há um largo uso de figuras de linguagem. Que figuras de linguagem serão predominantes? Você vai encontrar metáforas, você vai encontrar hipérboles, mas você vai encontrar, sobretudo, as antíteses e os paradoxos, que são as figuras que formalizam o cultismo e o conceptismo, respectivamente. As antíteses estariam muito atreladas ao cultismo e o paradoxo muito atrelado ao conceptismo. Por quê? Porque as antíteses trabalham com oposições de palavras, jogos de palavras, cultismo. O paradoxo com jogos de ideias opostas. Portanto, ele vai materializar textualmente o conceptismo. Mas a gente também vai encontrar uma expressividade muito grande de recursos de pontuação, certo? Sobretudo das interrogações. Aí você está se perguntando, por que as interrogações? Gente, o que caracteriza a essência do homem barroco? É a instabilidade, é a dúvida, é o questionamento. Esses elementos todos vão se materializar nos textos sob a forma de interrogações. Eu sempre gosto de mostrar para você que o que a gente está tratando lá em 1600, né, não mora só lá em 1600. A cultura barroca, ela é, né, muito forte naquele momento, ela é o que caracteriza o homem daquele momento, mas o homem permanece homem. E alguns elementos do barroco permanecem dentro de nós. Eu acho que eu botei a mão no microfone. Se eu coloquei, você me desculpa. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma música do Caetano Veloso que chama Outras Palavras. Não sei se você conhece. E na letra, em um determinado momento, ele diz assim: quase João, Gil, bem, numa referência a autores da música popular brasileira, João Gilberto, Gilberto Gil, Jorge Benjor. Muito bem, mas barroco como eu. Cérebro, máquina, palavras, sentidos, corações. Hiperestesia, Buarque, Valato, sais de cor. Tinjo-me romântico, mas sou vadio computador. Só que sofri tanto que grita, porém daqui para frente, outras palavras. Veja que esse autor se diz aqui na contemporaneidade. Eu não estou lá em 1600, eu estou aqui na contemporaneidade. E ele se diz barroco. Ora, por quê? O que tem esse autor nessa letra de barroco?
veja que na sequência, quando ele se diz barroco, e primeiro ele se compara com os outros, né? Quase João, Gil, Ben, quase os outros cantores, mas barroco como ele mesmo. E como ele é barroco? Ele é cérebro, máquina, palavras, sentidos, corações. Veja que quando eu penso em coração, eu tenho uma oposição a cérebro. Cérebro estaria, né, num ambiente da racionalidade. Sentidos, corações no ambiente da emoção. Cérebro é humano, máquina é não humano. Palavras se colocam aí no meio, se opondo à materialidade dos sentidos. Esse cantor barroco, ele é tudo isso misturado e ele ainda se diz tinjo-me romântico, ou seja, pareço romântico, mas sou vadio computador. Ou seja, de novo ele opõe o romantismo, a emoção, a insensibilidade da máquina. Esse homem, ele é barroco justamente por esses opostos, certo? Vamos ver mais poesia barroca. Aqui é uma questão do barroco no Enem. Então, aquele mesmo homem barroco lá, vem pra cá em sensações que você deve ter todos os dias. Deve ter dia que você acorda totalmente barroco, totalmente cheio de dúvidas, não é? Você vai prestar vestibular, deve ter uma confusão às vezes na sua cabeça, e essa confusão é, né, nitidamente barroca. Agora vamos voltar e entender como é que o Gregório de Matos, que é um poeta, sim, barroco, lá do século XVII, quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Percebam que eu já tenho aí uma oposição, certo? Entre a tirania e a Páscoa, ou seja, Páscoa de flores, redenção, alegria. Páscoa de flores, dia de alegria, aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois Senhor, Deus da Bahia. Pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? Percebam que aqui o Gregório de Matos, que era chamado de Boca do Inferno, era um poeta extremamente crítico, ele faz uma crítica às autoridades brasileiras. Ele começa falando que Deus libertou o povo do antigo faraó. E a vida do povo, então liberto, se torna uma Páscoa de flores. Quer dizer, uma referência, vocês percebam menções bíblicas, eu tenho Deus, eu tenho a Páscoa. Então são elementos que vêm lá da Bíblia, elementos em que o autor funda, né, que o autor funda na sua cultura cristã, certo? Para tratar de um tema que é um tema humano. Que tema humano é esse? Ele fala que o Senhor é Deus da Bahia, tá? Ou seja, ele já coloca esse plano divino num plano terrestre. E Deus livrou o povo daquela vil calamidade lá do faraó hebreu. E veio extirpar essa cidade do faraó brasileiro, que é o governo que ele está criticando. Então ele compara através de uma linguagem fácil. Claro que não, através de uma linguagem barroca, de uma linguagem cheia de imagens. Então o autor barroco, ele usa essas referências à cultura cristã em oposição a elementos da materialidade. Ele faz tudo isso de uma maneira simbólica, figurativa. É essa a essência do barroco. Vamos ver o que o Enem perguntou sobre isso? Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta uma temática expressa por... Vamos passar para ver as alternativas? Uma visão cética sobre as relações sociais. O que é uma visão cética? Ele não acredita nas relações sociais? É isso. O autor naquele texto está dizendo que as relações sociais não existem. Ele não menciona nada disso. Preocupação com a identidade brasileira? Não, ele tem preocupação com a realidade brasileira.
porque ele fala do Deus da Bahia que vai nos libertar do faraó. Esse faraó é uma metáfora, certo? Mas ele não tem preocupação com a identidade brasileira. A construção da identidade brasileira, né, definitivamente, não é ainda uma preocupação barroca. Uma crítica velada à forma de governo vigente. Ele critica o governo? Critica. Lá no finalzinho você percebe que ele vai libertar do faraó brasileiro, né, do faraó que nos governa. Então, ele faz uma crítica ao governo. E essa crítica é velada? É velada. É nitidamente barroca. É uma crítica que parece escondida no texto. Toda a mensagem barroca é uma mensagem, de certa maneira, cifrada, velada. Essa letra C está bem interessante. Reflexão sobre dogmas do cristianismo. Ele não reflete sobre os dogmas do cristianismo, não. Ele acredita e usa as passagens bíblicas como argumento. Ele não coloca aquilo sob questão. E questionamento das práticas pagãs na Bahia. Também não questiona as práticas pagãs, não. Certo? Não faz nenhuma crítica ao paganismo. Ele faz crítica aos governos e ao faraó que está ali sob o comando, certo? Então, a gente vai observar sempre isso, gente. Você vai fazer o Enem, você vai fazer provas daqui pra frente, e você sempre, quando entender, né, quando for questionado sobre o barroco, você precisa entender que a concepção barroca é essa concepção de conflito, é essa concepção em que as críticas acontecem de maneira velada, em que as metáforas, as antíteses, os paradoxos, os questionamentos serão muito intensos. Por quê? Porque tudo isso reflete o homem barroco, que é o homem dividido, que é o homem em dúvida, que é o homem em questionamento, certo? Ó, a gente volta para uma outra aula, tá? Um beijo!